Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson e hoje vamos falar das regularidades na tabela periódica e as variações das propriedades. Aqui nós vamos falar, por exemplo, da eletronegatividade, vamos falar do raio atômico, vamos falar do caráter metálico e ametálico dos elementos. Vamos avançar com a nossa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, colocar seu like e partilhar o vídeo com pessoas que possam precisar desta informação. A variação das propriedades dos elementos químicos ao longo do grupo. Lembrando que nós aqui temos 18 grupos, sendo o primeiro grupo este aqui e o último este aqui. A variação destas propriedades está em conformidade com a natureza da própria tabela periódica, dado que esta obedece à ordem crescente dos números atômicos. Primeira propriedade. Primeiro vamos falar da eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade segundo a qual o átomo apresenta maior ou menor tendência de atrair ou ganhar eletrões. Os átomos, para se combinarem uns com os outros, tem que existir uma situação em que um consegue atrair mais eletrões do que o outro. Então, nos grupos principais, neste caso, os grupos A, primeiro grupo A ao oitavo a eletronegatividade dos elementos aumenta de baixo para cima, tá bem? E nos períodos, a eletronegatividade dos elementos aumenta de esquerda para direita. Então, estando aqui na tabela periódica, a eletronegatividade ou a capacidade de atrair os eletrões para si vai aumentar de baixo para cima. Então, cada vez mais que subimos, os elementos que estão mais em cima têm maior capacidade de atrair os eletrões em relação aos elementos que estão mais para baixo. Isso por quê? Porque os elementos que estão mais para baixo têm muitas camadas. Então, a camada de valência encontra-se muito distante do núcleo do átomo. E por causa disso, esses eletrões de valência podem ser facilmente atraídos por átomos que estão em cima, porque tem poucas camadas e o núcleo está muito próximo dos eletrões. E esses sim têm maior capacidade de atrair outros eletrões, porque possuem poucas camadas e as camadas de valência, as suas camadas de valência estão muito próximos do núcleo do elemento. Então, aqui a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, ao nível dos grupos, ao nível dos períodos, aumenta de esquerda para direita. Então, aumenta de baixo para cima e de esquerda para direita. A eletronegatividade aumenta de baixo para cima e de esquerda para direita. Os elementos que estão mais para cima são os elementos mais eletronegativos. Os elementos que estão à direita são os elementos mais eletronegativos. Os elementos que estão embaixo são os elementos menos eletronegativos. E os elementos que estão à esquerda são os elementos menos eletronegativos. Raio atômico. O raio atômico é outra propriedade encontrada na tabela periódica. Então, tendo em consideração que o número de camadas de um certo átomo corresponde ao período, ou seja, quanto mais camadas o átomo tiver, mais períodos esse átomo tem. E o número de eletrões da última camada corresponde ao grupo, ou seja, quanto maior for o número de eletrões da última camada, maior é o seu grupo. Podemos concluir que ao longo do grupo, vamos pegar este grupo, ao longo do grupo, o número de camadas aumenta de cima para baixo. O número de camadas aumenta de cima para baixo. Ou seja, este tem menos camadas do que este e este tem menos camadas do que este. O que significa que o tamanho dos átomos do grupo vai crescendo com o aumento do número atômico. Isto é, de cima para baixo. Então, à medida que o número atômico vai aumentando, também aumentam os períodos, o que faz com que o raio atômico aumente de cima para baixo. Então, ao longo do grupo, os elementos que estão em cima
têm um raio atômico pequeno e os elementos que estão mais para baixo têm um raio atômico grande. Ao longo do período, o número de camadas é constante. Ao longo do período, o número de camadas é constante. Ou seja, todos estes elementos que está a ver aqui neste período têm o mesmo número de camadas. Neste caso, estão na camada número 4. No entanto, aumenta a carga nuclear e o número de eletrões na eletrosfera. O aumento da carga nuclear faz aumentar a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, fazendo assim diminuir o tamanho do átomo, o que leva à diminuição do raio atômico de esquerda para a direita. Então, à medida que vão aumentando os eletrões, quando aumenta o número atômico, por exemplo, nesta camada, há de haver maior atração dos eletrões da última camada, dos eletrões que estão nesta última camada aqui. E por isso, à medida que o número atômico vai aumentando, vai diminuindo também o raio atômico, por causa do nível de atração que vai aumentando à medida que o número atômico aumenta. Ou seja, o número de eletrões na última camada aumenta. O que quer dizer que todos estes elementos que estão aqui à esquerda têm um raio atômico maior em relação aos elementos que estão aqui no lado direito. Caráter metálico e ametálico é outra propriedade que podemos encontrar na tabela periódica, porque os elementos químicos são classificados de acordo com as suas propriedades ou características, em metais e não metais. Na tabela periódica, os elementos de caráter metálico situam-se à esquerda e os elementos do caráter ametálico situam-se à direita. Então aqui temos os elementos ametálicos e deste lado, a maior parte, temos os elementos do caráter metálico. Então, se forem a ver, estes com cor verde, aqui também cor azul, são os elementos metálicos. Aqui, com esta cor, tem caráter ametálico. O que caracteriza estes dois grupos é que os ametálicos são mais eletronegativos, atraem mais os eletrões dos metálicos na ligação iônica, enquanto os metálicos tendem a deixar escapar os eletrões da última camada, que são atraídos pelos ametálicos. Mas também posso acrescentar aqui em relação a algumas propriedades que vão separar os elementos ametálicos dos elementos metálicos, que são, enquanto os elementos metálicos têm brilho característico de um metal, os elementos ametálicos não possuem esse brilho. Enquanto os metálicos absorvem o calor, os ametálicos não o absorvem. Enquanto os metálicos conduzem a corrente elétrica, os ametálicos não conduzem. Enquanto os metálicos, para entrar em pontos de ebulição ou pontos de fusão, tem que existir temperaturas altas, os ametálicos entram nesses estados, nesses pontos, com temperaturas baixas. Então estas são algumas das características que vão diferenciar cada grupo. Assim, ao longo do período, o caráter metálico aumenta de direita para a esquerda e ao longo do grupo nota-se que as propriedades metálicas aumentam de cima para baixo. Assim, o caráter metálico vai aumentar de direita para a esquerda, ou seja, os elementos que estão à direita são ametálicos ou são menos metálicos, enquanto os elementos que estão à esquerda são mais metálicos. E ao longo do grupo, nota-se que as propriedades metálicas aumentam de cima para baixo, ou seja, todos os elementos que estão em cima são menos metálicos, enquanto que os elementos que estão embaixo são mais metálicos. Então, o aumento do caráter metálico vai acontecer de cima para baixo. Estes tendem mais a doar eletrões da última camada em relação aos elementos que estão em cima. Na tabela periódica, entre os metais e os não metais, existe uma diagonal que engloba os semimetais, como mostra esta tabela. Estes aqui,
com a cor amarelada são semimetais. Têm a tendência de se comportarem como metais e a tendência de se comportarem como ametais. Agora, os outros restantes, que são separados por estes elementos com cor amarela, então os outros são metálicos e deste lado são ametálicos. A nossa aula termina aqui. Obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações, compartilhar o vídeo e colocar seu like. Também suas dúvidas, comentários sobre esta aula. Muito obrigado e até a próxima.